musculação deve ser a principal atividade para cuidar da sua saúde? Olha só, já há algum tempo, quando você busca um médico, muitas vezes ele vai aferir a sua pressão, a pressão está um pouquinho elevada, a glicose está um pouquinho elevada, vai fazer atividade física, vai se movimentar, e junto com isso vem um discurso. Escolha a atividade que te faz melhor, que você se sente bem, que você sinta prazer, etc. Esse tipo de direcionamento, sim, ele é positivo, ele está incentivando uma pessoa que está sedentária a iniciar o hábito de fazer exercício físico. Então, a gente sabe que fazer caminhada é melhor do que ficar parado, fazer hidroginástica é melhor do que ficar parado. Só que, pessoal, passa 3, 4 meses você fazendo determinado tipo de atividade que não gera um impacto real, seja um pilates, uma hidroginástica, uma natação também. Quando você não tem os princípios do treinamento atrelados a essa atividade, você para de progredir. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você chegou ao médico, ele impulsionou você a sair do sedentarismo e de repente você entrou, começou a fazer caminhada 5 vezes na semana. Ok, nos primeiros 3, 4 meses você vai ter uma melhora do condicionamento físico, você vai ter uma resposta hipotensora positiva. Por quê? Porque você está sedentário, aquela atividade que é leve para a maioria das pessoas, para você ela já está no nível intermediário. Só que acontece que o nosso corpo ele atua a partir de adaptações e estímulos fisiológicos que precisam de ser cada vez mais correspondente à sua capacidade física. Vai passar 3, 4 meses, você vai entrar no que a gente chama de platô, uma estabilidade. Para te tirar do lugar, eu preciso de um estímulo mais forte. Então, aquela caminhada, a hidroginástica, ou mesmo o pilates, que inicialmente foi uma atividade que te proporcionou ganho, ele parou de te proporcionar. Se essa atividade ela não tiver sobrecarga, exemplo, eu estou numa caminhada e eu começo a acelerar os meus passos. Eu começo a fazer uma caminhada onde eu tenho intermitência. Eleva a frequência cardíaca, a respiração fica ofegante, depois eu diminuo. Se você não tem o que a gente chama de periodização, planejamento de treino para te gerar sobrecarga nessas atividades, você não vai ter nenhum ganho fisiológico com ela. Ela pode te proporcionar psicologicamente maravilhosos efeitos. Mas do ponto de vista de redução do percentual de gordura, melhora do condicionamento físico, melhora da força, isso não vai te trazer ganho nenhum. Tá? Matveev, que a gente considera aí o pai da periodização, ele fala que treinos para gerar alguma repercussão de melhora da sua condição física, eles precisam de ser muito fortes, eles precisam de gerar impacto real na sua saúde. Portanto, quando a gente pensa na escolha da atividade, a gente precisa sair agora daquele lugar de criança. Né? O lugar de criança é eu quero, eu gosto. E a gente tem que entrar no lugar do adulto. O que eu realmente preciso? Então a gente sabe que a musculação é uma atividade completa. Por que ela é completa? Porque a gente tem esteira para trabalhar, a gente tem elíptico, a gente tem bicicleta. E essas atividades, elas proporcionam ganhos de condicionamento físico, ajudam a otimizar a redução do percentual de gordura. Então nós cuidamos ali da diminuição das chances de doença de risco coronariano, infarto, AVC, hipertensão, diabetes. Tudo isso com o protocolo cardiovascular dentro da musculação a gente otimiza. E a musculação em si é fazer os exercícios de musculação, supino, levantamento terra, agachamento. Esse tipo de exercício te proporciona o ganho de força e ganho de potência, o que vai impactar a sua funcionalidade, o envelhecimento, né? Sem perder tanta massa muscular, na maioria das vezes até ganhando músculo, né? E também com funcionalidade, subir dessa escada, levantar e sentar do vaso, levantar e sentar no sofá. Então, por isso a gente considera como uma atividade completa, que cuida de todas as nuances da sua saúde. Portanto, quando eu vou escolher a minha atividade de gerência da minha condição
de saúde, a gente precisa problematizar. Eu estou fazendo essa caminhada para quê? É para gerar repercussão fisiológica ou para gerar socialização, para gerar bens psicológicos? Eu vou na hidroginástica para quê? É para diminuir pressão, para ter controle de pressão, é para ter controle da glicose? Se esse for o seu pensamento, na maioria das vezes você está equivocado. Porque a grande maioria das pessoas não fazem uma hidroginástica periodizada, com intensidades mais elevadas. E a gente sabe que protocolos para reduzir pressão arterial e reduzir glicose, eles precisam ser médio ou intensos. A gente precisa de planejar um treino com constantes adaptações fisiológicas para a gente chegar nesse patamar que o exercício tem um fator que vai contribuir como um remédio para a sua vida. Caso contrário, aquela atividade leve que não gera repercussão, ela não tem efeito nenhum. E a grande maioria das pessoas estão treinando aí 3, 4, 5 dias na semana. E porque elas não sabem que não estão impactando em nada a sua saúde? Porque elas não fazem reavaliação física constante. Então elas passam 1, 2 anos ativas treinando, mas se você pegar a avaliação física dela lá do ano de 2022 e comparar com o do ano de 2025, o corpo não mudou absolutamente nada. Não melhorou o condicionamento físico, não perdeu gordura corporal, é simplesmente um entendimento ilusório que aquela atividade está repercutindo a sua saúde fisiológica, porque não está. Você está em níveis similares de pessoas sedentárias. Como que a gente sabe disso? Com uma avaliação. Uma avaliação física, ao mensurar o seu condicionamento físico, eu sei que o seu condicionamento físico ele é de uma pessoa sedentária, de uma pessoa ativa. E o que eu quero te dizer com esse vídeo é para você, entender as suas escolhas. Então eu quero fazer um Pilates. O Pilates é excelente para quem está com aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, para dar aquele início de incitação, de força que você precisa de ter. Mas será que o Pilates ele é interessante para constantes sobrecargas e para promoção da saúde como a musculação? Ou então, será que o Pilates ele é interessante para te gerar um aumento metabólico semanal que vai repercutir na sua diminuição do percentual de gordura, na sua melhora de condicionamento físico? Não é, pessoal, não é. Para você continuar progredindo em força, eu preciso de periodizar o seu treino e cada vez programar um estímulo mais forte. Quando você não tem equipamentos para trabalho, trabalha com TheraBand, borrachinha, a gente tem um limite de sobrecarga que, na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, você não alcança progressão. Então a gente precisa sim de anilha, de máquina, de peso para progredir, tá? A outra coisa é a parte metabólica, a parte cardiovascular. Se a gente está pensando num cuidado fisiológico da saúde completo, a gente tem que programar a melhora do condicionamento físico, redução do percentual de gordura, sim, porque diminui o risco coronariano. Então, fazer só a musculação também não é o filé mignon, o creme de la creme das atividades físicas. Você precisa de fazer uma mescla entre a musculação e a capacidade cardiovascular. Então, na escolha da atividade, pessoal, entenda os porquês. Eu estou procurando uma atividade para gerar repercussão, precisa ser a musculação. A musculação, qualquer musculação? Não. Qualquer musculação não te traz efeito nenhum, mesmo você indo 7 vezes na semana. Por quê? Porque para te causar efeito, precisa de ter periodização, precisa de ter progressão de carga. Então eu preciso de sacudir o seu corpo para ele evoluir. Então não adianta ser só musculação, tem que ser uma musculação bem feita, bem planejada. Então as atividades elas têm as suas limitações. Por mais maravilhosa que elas sejam, vou dar o exemplo da natação. A natação é maravilhosa para melhora do condicionamento físico, para redução do percentual de gordura, quando ela é feita
na forma de treinamento. Quando a natação é feita na forma de aprendizagem, que a gente vai aprender a nadar, a parte técnica, não está gerando repercussão fisiológica de treinamento. Para a gente ter os ganhos de melhora de condicionamento físico, os ganhos de redução do percentual de gordura da natação, a gente precisa de um programa estruturado de treino. E essa modalidade da natação, ela tem as suas limitações. Quais as limitações? Do ganho de força, de hipertrofia muscular. Não se trabalha tão bem quanto a musculação. Então eu estou problematizando as atividades aqui para vocês entenderem essas diferenças nas suas escolhas. Se o meu problema, eu tenho pouca massa muscular, eu tenho uma alta probabilidade de ter problemas funcionais na velhice, ou eu tenho artrose de joelho, eu preciso de estabilidade na musculatura que dá sustentação a esse joelho, a esse quadril, fazer exercícios de musculação são os mais indicados. Por isso a gente precisa de ter essa consciência crítica e sair agora do local da criança. O local da criança é: eu vou encontrar uma modalidade que eu gosto, que vai entrar na minha rotina, isso é muito legal, eu sugiro que você faça, mas o local do adulto é: eu faço o que eu preciso de fazer em relação à minha condição física atual. Se o meu percentual de gordura está alto, se eu tenho uma probabilidade aí de desenvolver doença de risco coronariano, meu pai foi hipertenso, meu pai morreu de infarto, eu estou com uma relação cintura-quadril alto, a cintura abdominal, a circunferência abdominal está alta, o Pilates é a melhor modalidade para mim? Absolutamente não. Por mais que eu goste, eu estou te pedindo agora para ser adulto, eu vou fazer o que eu preciso, então eu vou precisar de fazer uma atividade que tem um impacto metabólico. Ou seja, a corrida com intermitência é qualquer corrida? Não. É qualquer caminhada? Não. Fazer caminhadas 5, 7 vezes na semana vai gerar impacto? Não. Vai gerar impacto no início, que seu corpo está sedentário, mas depois, pessoal, precisa de algo planejado para gerar repercussão fisiológica, a gente chama de periodização. Então, se nas primeiras 2 semanas o seu protocolo de caminhada foi 30 segundos acelerando, 1,30 descansando, na terceira semana tem que ser 1,15 descansando. Isso é um planejamento que visa gerar dificuldade para melhorar a sua condição física. Quando a gente faz um teste de condicionamento físico na pessoa na esteira, a gente busca as zonas de trabalho. O primeiro pico de frequência cardíaca dessa pessoa, num teste de VO2, que é um teste de condicionamento físico, a gente chama de zona aeróbia, o segundo de zona anaeróbia. Se nós trabalhamos uma velocidade abaixo dessa zona aeróbia, você não está gerando nenhuma repercussão fisiológica no seu corpo, por mais que você faça 7 vezes na semana. Você não está tendo ganho nenhum de condicionamento físico, não está tendo impacto nenhum na redução do percentual de gordura, tá? A mesma coisa a musculação. Se eu treino 7 vezes na semana, 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, sem um programa de intensidade que vai causar repercussão, chegando na falha concêntrica, na sua capacidade máxima, e que vai gerar microlesão, e que eu tenha progressão de volume, ora eu vou subir para 16, 18, 20 repetições, ora eu vou aumentar a carga aos pouquinhos, utilizar sistemas de treinamento, B7, rest pause. Se você não tem isso, a musculação também não está te contribuindo em nada, somente em aspecto psicológico. Você vai na musculação, encontra com seu amigo, conversa, sai de casa, é muito bom, mas você não sabe que você não está progredindo nada. Por quê? Porque você não tem reavaliações físicas constantes ao longo do ano. E como treinador e também avaliador físico, que já avalia pessoas durante anos, que treina atletas aí de natação, de musculação durante anos, a dura verdade que eu tenho para te dizer é que a grande maioria das pessoas treinam muito mal.
e se treinam muito mal, não sabem treinar com qualidade, isso quer dizer que a atividade física, o exercício físico que essa pessoa está se colocando ao longo da semana, não está causando repercussão fisiológica nenhuma. E a gente já tem elementos e dados para mostrar isso, que as pessoas que treinam sozinhas, mais de 90% aí não tem absolutamente nenhum impacto à saúde. É tudo algo fictício, né? A pessoa está indo, está achando que está evoluindo, mas ao longo do ano não tem nenhuma metragem de percentual de gordura ali aferindo. Portanto, o que eu queria trazer de informação nesse vídeo para você é isso. Tenha um pensamento mais crítico sobre o porquê você está se exercitando. Eu estou me exercitando para fins de melhora fisiológica, menos percentual de gordura, mais condicionamento físico, mais força, mais potência, ou mais músculo também, né? Ou eu estou me exercitando para bens psicológicos, terapêuticos. Se for terapêutico, pessoal, você não vai precisar de aprender a treinar com qualidade para resolver os seus problemas fisiológicos. Se for terapêutico, você pode ir para a musculação 5 vezes na semana, 3 vezes na semana, treinar da forma que você gosta, que vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Se é isso que te faz sentir bem, vá fazer a sua caminhada. Agora, se eu quero resultados que vão impactar a saúde fisiológica do corpo, a educação aí passa a ser vertical. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa aprender uma série de conceitos de treinamento que vão reverberar na sua promoção da saúde, que vão te ajudar a melhorar o percentual de gordura, melhorar o condicionamento físico, melhorar a força, ganhar massa muscular. Então você precisa treinar de uma certa forma. Você precisa de periodizar o treino. Não existe outra forma de progressão sem uma contínua programação de estímulos mais difíceis. Portanto, não é qualquer atividade que você vai escolher, caso você queira uma melhora fisiológica. Aí você vai precisar de sair do lugar da infância, do que eu faço o que eu gosto, que cabe na minha rotina, e você vai precisar de ocupar o lugar do adulto. Eu preciso de treinar de uma certa forma para conseguir um certo tipo de resultado. Se eu sou hipertenso, existe protocolo certinho para isso, que vai causar hipotensão. Outros não. Protocolos de baixa intensidade, mesmo se são feitos 5 vezes na semana, não causam repercussão na hipertensão, não causam efeito hipotensor. Tem artigo falando disso. Se eu sou diabético, os protocolos que vão reduzir a minha glicose são uns. Eu geralmente começo com atividade cardiovascular para redução da glicose e depois entra a musculação para gerar microlesão tecidual. Então não é qualquer treino que vai reduzir a glicose. Não é qualquer intensidade de treino que vai reduzir a glicose. Você vai precisar de treinar na intensidade certa e o seu treinador criar adaptações constantes para você não entrar em platô. Se eu quero ganhar músculo, um tipo de atividade, um tipo de progressão. Se eu quero só ganhar força, um outro tipo de volume precisa ser prescrito. Se eu não quero ganhar músculo. Se eu quero hipertrofiar mais os membros inferiores, alguns exercícios precisam de entrar em maior volume. Portanto, pessoal, a mensagem desse vídeo está clara. Primeiro, problematize sobre o que você realmente quer ao se exercitar. Segundo, escolha a atividade que vai trazer este impacto. E mesmo a atividade, ela precisa de ser feita de uma certa forma. Como eu te disse na natação, nadar é muito bom, é a melhor coisa para o corpo, é o esporte mais completo, é verdade isso? Não. Por quê? Porque a natação não traz hipertrofia muscular, não traz ganhos de força consideráveis, então ela deixa a desejar do ponto de vista da força.
Portanto, se eu tenho um corpo que o meu ponto fraco é o condicionamento físico, é o percentual de gordura, eu posso utilizar a natação, já que eu estou muito forte, eu estou muito potente, eu não vou sofrer problemas funcionais ao longo da minha velhice, então a natação é uma excelente escolha para mim. Agora, qual a natação? A natação de treinamento, não a natação de aula. A natação de treinamento tem séries. Ora eu treino série de resistência, ora eu treino uma série que vai contribuir para a redução do percentual de gordura, ora eu treino uma série com volume maior que vai contribuir para a melhora do condicionamento físico. Agora, vamos supor que eu tenho geneticamente, eu corro muito bem, eu ando, não tenho problema de condicionamento físico. Qual atividade é melhor para mim? Eu tenho pouca massa muscular, a musculação. Porque o meu ponto fraco, se eu não cuidar e como eu vou envelhecer, é perdendo cada vez mais músculo. Então eu preciso de um estoque de massa muscular por causa da sarcopenia. Eu vou perdendo músculo ao longo do envelhecimento, então a musculação entra como carro-chefe. Eu dou esse exemplo e estou batendo o martelo aqui para desmistificar mitos do que a gente tem, né? Ah, atividade mais completa, isso. Pessoal, todas as atividades seguem o princípio do treinamento, seja a natação, seja o pilates, seja a musculação, seja o atletismo, seja o basquete, seja o futebol. Para todas as atividades, os princípios do treinamento, eles são os mesmos. Se nós não planejarmos adaptações, causarmos dificuldade constante na atividade, você não tem melhora fisiológica. Portanto, a hidroginástica é ruim ou boa? Depende da forma como ela é feita. No âmbito geral, nós não vemos uma progressão de carga, porque é uma aula coletiva, é uma aula que atende uma pessoa de 95 anos e uma pessoa de 60 anos, então a intensidade geralmente é para todos. E a grande maioria das pessoas não aplicam aquela atividade de um protocolo HIIT, por exemplo, que vai elevar a frequência cardíaca dela ao ponto de gerar repercussão cardiovascular. Portanto, no âmbito geral, é uma atividade mais terapêutica do que propriamente uma atividade que vai gerar repercussão fisiológica. Agora, eu quero uma atividade de hidroginástica com repercussão fisiológica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instigar aquele aluno a elevar a frequência cardíaca dele. Eu preciso de fazer uma coisa mais individualizada. Para aquele aluno ele vai precisar de halter, o outro aluno não vai precisar, porque as condições físicas elas são diferentes, portanto, a forma que ela é organizada para atender muitas pessoas, na enorme maioria das vezes, tem um impacto fisiológico muito pequeno. Para aquela senhora de 95 anos, ela ajuda mais. Por quê? Porque o corpo dela já está mais debilitado. Então aquilo já é um exercício médio para ela. Mas será que para você de 45 anos isso é um exercício médio? A grande maioria das vezes é um exercício leve, que não gera nenhum impacto. Então, seja crítico. Os princípios do treinamento esportivo, eles reverberam todas as modalidades. Saiba o que você quer. Eu estou ansioso, estou saindo de uma depressão, eu vou caminhar no parque. É uma ótima estratégia. Agora, eu vou caminhar no parque para eu melhorar minha pressão arterial, para eu reduzir o meu percentual de gordura, é uma péssima estratégia. Agora, eu vou caminhar no parque com um treinador que vai me protocolar, vai aplicar estímulos cada vez mais difíceis, de volume maior, ora intensidade maior, ora minha frequência cardíaca elevando a 170, ora ela ficando a 140 por um volume maior. Aí ela está seguindo princípios do treinamento desportivo. Aí ela vai te gerar impacto. Então, ser crítico na escolha é pensar sobre todas essas nuances que eu estou te informando nesse vídeo que ficou longuíssimo, mas é para a gente bater um martelo de verdade nessa discussão sobre qual modalidade eu devo escolher. E aí, só para fechar aqui,
Professor geralmente fala demais, pessoal, mas eu acho que eu trouxe exemplos bem claros aí para você entender essa questão. Para fechar aqui, vamos falar sobre qual atividade é melhor para mim. Sabe como eu sei qual atividade é melhor para você? Quando eu faço uma avaliação física. Quando eu faço um diagnóstico, um check-out do seu corpo, eu vou identificar pontos fracos e pontos fortes. Para alguns, será o condicionamento físico. É ruim, mas aquele cara tem a força boa. Outros vão ter massa muscular muito boa, o percentual de gordura alto. Outros vão ter o percentual de gordura baixo, mas pouco músculo. Então, quando eu faço um check-out, um raio-x aí do seu físico, aí eu vou saber direcionar o que é melhor para você. Em relação a todos os objetivos, e aí entra o discurso desse vídeo, por que escolher a musculação? Em relação a todos esses objetivos, a musculação ela se encaixa bem, porque nela nós conseguimos fazer o cardiovascular e a hipertrofia, a força e a potência. Diferente das outras modalidades, que elas são limitadas em algum aspecto, como eu dei o exemplo para vocês da natação e hipertrofia muscular. Portanto, essa é a mensagem que eu queria passar. Apesar de ter ficado longo, eu acho que a gente bate o martelo nessa discussão e faz você pensar qual atividade você deve escolher para a sua saúde. Um abraço.